meu último vídeo, eu encontrei um trem descarrilhado, e ao vasculhar os vagões dele, consegui encontrar muito dinheiro. Inclusive, havia 2 barras de ouro no vagão que estava caído de cabeça para baixo. E aí, meu compadre, depois de pegar todos esses itens que valem uma boa grana, parti na busca para caçar o lobo lendário, já que eu ouvi falar que esses animais valem um bom dinheiro lá no armadilheiro. E durante a minha caça, encontrei um grande carneiro selvagem da montanha, e já que ele estava com a pele perfeita, aproveitei para abatê-lo e assim fazer uma grana a mais durante a minha caça. Depois que coloquei ele na garupa do caneco, dei uma volta aqui pela região para ver se encontrava alguma pista do lobo lendário. Mas o que eu encontrei foi melhor ainda, meu compadre. Vi que aonde eu estava era o local que estava desenhado no mapa do tesouro da gangue Jack House. Então fui até a pilha de pedra que estava mostrando na localização e peguei a última parte do mapa que mostra onde está escondido todo o tesouro. Enfim, meu compadre, andando aqui pela região, encontro a primeira pista deixada pelo lobo lendário. E ao segui-la, acabo me deparando exatamente de frente com ele. E por eu estar com a mira boa e no meu dia de sorte, acaba batendo ele logo de primeira. Depois disso, meu compadre, eu tive que escolher entre ele e o carneiro selvagem. Optei em ficar com o lobo, já que o carneiro selvagem vale bem menos dinheiro do que ele. Na ida até o armadilheiro para vender o lobo, peguei um caminho com a rota um pouco arriscada, mas no final acabou dando tudo certo na passagem aqui do rio. Em seguida, ainda durante o caminho, encontrei a gangue dos Odrisco acampada aqui próximo à rota. E como esses cabas toda vez que me verem querer acabar comigo, dessa vez foi eu que quis acabar com eles. Depois disso, meu compadre, peguei todos os pertences valiosos que tinha deles antes que alguém me visse. Depois de ter feito a limpa, meu pai, de pegar todo o dinheiro e todos os pertences valiosos que ele tinha aqui, parti com o caneco em direção do armadilheiro para fazer um pouco mais de grana. Que durante o caminho, encontrei um cara querendo pegar uns rachas com o cavalo. E claro, eu e o caneco aceitamos a corrida, que eu confesso que foi até bem fácil de ganhar do pangaré dele. No final da corrida, a gente parou bem na beira de um lago. Lago esse que, ao observar, percebo que é o mesmo local que está desenhado no mapa do tesouro da gangue Jack House. Aí, meu pai, você já sabe, aproveitei a oportunidade, né? Peguei a canoazinha e fui até a ilha que tem no meio do lago. Vasculhei uma pequena locazinha de pedra e encontrei 2 barras de ouro do tesouro, o que vai me dar uma boa grana, já que cada barra de ouro vale $500. Feito isso, tive que correr até o armadilheiro para vender a carcaça do lobo lendário, antes que ela acabe estragando e fazendo com que eu ganhe consequentemente menos dinheiro. Com o dinheiro que eu ganhei, escolhi algumas peças de roupa que tinha aqui para comprar. Em seguida, meu compadre, peguei o beco com o caneco em busca do próximo animal lendário, já que eu vi que dá para ganhar uma boa grana caçando esses animais raros. Ao abrir o mapa, vi que na região onde eu estou, o animal mais próximo que tem é o castor lendário. Então, já que eu tava por aqui, meu compadre, vou atrás dele para eu conseguir ganhar um pouco mais de grana. No caminho, avisto um lago à minha esquerda, que acaba atraindo a minha atenção. E já que os castores gostam de construir grandes represas, decido começar por esse aqui, vai que eu consigo encontrar algum deles por lá. E também tem a questão do caneco, que precisa beber um pouco de água. Um pouco mais à frente, avisto um pessoal meio estranho, que não deu para reconhecer muito bem aqui na beira do lago. Enfim, pelo que eu vi, eles pegaram alguma coisa lá do outro lado do lago e saíram correndo. Já do outro lado do lago, aqui onde eu estou, encontrei um pequeno grupo de patos descansando na beirada aqui do lago. E como eu tô precisando de pena para fazer algumas flechas melhoradas, abati um pato desse para fabricar algumas flechas quando eu precisar. Okay, then. Enquanto eu tirava as penas e a moela aqui do pato, o caneco tentou beber um pouco d'água aqui no lago como eu tinha imaginado, mas infelizmente a água nesse lago estava muito poluída. Ele até tentou beber alguns goles, mas como eu vi que ia fazer mal para ele, acabei não deixando ele fazer isso. Enfim, desse lado de cá do lago, não vi nenhum castor como eu tava pensando, então resolvi vir pro outro canto de cá, onde eu tinha visto aquele pessoal estranho logo mais cedo. Ao se aproximar do local, vejo uma pequena canoa na beirada aqui do lago. Na canoa, avisto alguém deitado dentro dela, então me aproximo cautelosamente, já que eu não sei se quem tá deitado nessa canoa é um amigo ou um inimigo.
Ao verificar melhor com o binóculo, vejo que alguém já entrando no estágio de decomposição, e aquele pessoal que estava aqui mais cedo provavelmente estava pegando os pertences desse cadáver. Mais à frente, meu compadre, na saída aqui do lago, vejo que a água já está um pouco mais limpa. E noto algo interessante que me chamou a atenção, do lado de uma ponte que tem improvisada aqui na passagem. Ao descer do meu cavalo caneco para investigar, percebo que encontrei um pequeno cofre escondido na beirada aqui da ponte. E adivinha só, ao abri-lo, encontro 2 xícaras de moeda, com cada uma tendo mais de 20 dólares de moeda dentro dela. E logo eu que tava precisando de dinheiro, tu é doido, eu fiquei feliz demais por ter achado mais de 40 dólares. Aí para acabar de completar, um pouco mais à frente encontrei uma chaminé no meio do nada, macho. Ao ver ela, achei um pouco meio estranho, já que eu não vi nenhum resto de construção de casa aqui pelos arredores. A única coisa que tinha aqui ao lado dela era um resto de cerca de curral, mas que já estava tudo meio que acabado pelo tempo. Mas mesmo assim, decidi dar uma vasculhada aqui na chaminé. E adivinha só, achei uma sacola de joias pequena, que ao vendê-la, certamente eu acho que eu vou apurar mais ou menos uns 25 dólares. É, meu compadre, essa caçada para pegar o castor lendário tá saindo melhor do que eu esperava. Ao retornar na rota do rio para caçar o castor lendário, encontro um pequeno vilarejo. Mas ao entrar nesse pequeno povoado, percebo que a população daqui não está muito bem. Todos por aqui estão com algum tipo de doença, inclusive os animais domésticos. Hey, boy. Comecei a dar uma volta pelo vilarejo e vi que até os animais que eles caçam aqui pelos arredores estão todos infectados. Conversei com o açougueiro aqui da vila para saber um pouco mais do que era que estava acontecendo, mas ele não soube me responder e não estava muito afim de conversa comigo. Parece que a única fonte de renda do pessoal dessa vila é pescar e caçar animais silvestres, e é através dessa prática confeccionar algumas peças feitas com o couro dos animais, como por exemplo essa máscara feita através de um porco. Enfim, dei mais uma volta aqui pela vila e encontrei até um cara com uma aparência bem bizarra. Não sei se a aparência dele é de genética ou se é de alguma doença adquirida nesse local. É, meu compadre, a saúde daqui é bem precária. E além disso, a vida financeira também tem um desenvolvimento bem fraco, já que o único meio de renda per capita daqui é através da caça e da pesca, o que acaba deixando essa vila bem atrasada no desenvolvimento local. Enfim, meu compadre, já passei muito tempo por aqui, então vou pegar o caneco e descer de rio abaixo para ver se eu consigo encontrar o castor lendário. Um pouco mais abaixo, seguindo a rota aqui do rio, encontro um cara garimpando. Ao se aproximar, ele me dá um conselho. Me disse que se fosse eu, não perderia o meu tempo tentando garimpar aqui por essa região, já que ele está aqui há dias tentando garimpar alguma coisa e não encontra nada de interessante. Well, hope you find some shine. I'll leave you to it. Mas aí, meu compadre, bem aqui ao lado do garimpeiro, adivinha só o que eu encontro? Um castor americano, mas ao analisar, vejo que ainda não é o castor lendário. Mas já é um bom sinal, meu compadre, isso indica que já estou perto de encontrá-lo. Então, vou descer um pouco mais rio abaixo, pois eu tenho certeza que já estou no caminho certo. Mais à frente, encontro alguns troncos de árvores totalmente ruídos. Isso indica claramente que o castor lendário passou por aqui. Na beirada aqui do rio, também há vários galhos entulhados. O problema é que suas águas pode haver perigos ocultos, então decido não me arriscar e dou a volta aqui pela beirada da estrada. Mais à frente, vejo uma carroça na beira do caminho, que ao se aproximar, sou surpreendido por uma cascavel. E essa cobra, meu compadre, era a cascavel diamante, uma das mais perigosas aqui da região. Enfim, depois de arrancar a pele dela, volto para a carroça e vejo uma cena totalmente devastadora. Os cavalos da carroça estavam todos dois mortos, provavelmente há uns 2 dias mais ou menos, com marcas de tiro em todos dois, o que significa que foram emboscados aqui nessa região. Além disso, os pertences que vinham na carroça estão todos espalhados por aqui.
Malas e baús todos vasculhados, deixado apenas os pertences menos valiosos para trás. O interessante é que eu não vi nenhuma vítima por aqui além dos cavalos. Então, deduzindo o que aconteceu, eu acho que quem vinha na carroça foi levado como prisioneiro. Sigo um pouco mais adiante até um tronco de uma árvore caída. E noto que embaixo dele há um cacifro ainda intacto. Ao abri-lo, encontro um maço de nota de $20 e uma sacola de joia grande que no mínimo vale uns $50. Acho que durante o assalto, alguém deixou isso aqui para trás para vir buscar depois. Mas sorte a minha, né, meu compadre, que passei aqui primeiro do que ele. Voltando aqui pro rio, encontro uma pequena represa dos castores. E aí, meu compadre, eu acho que de certeza eu cheguei agora no lugar certo. Basta apenas eu encontrar agora a primeira pista do castor lendário para eu ir atrás desse danado. Mais à frente, encontrei mais um castor, mas de certeza ainda não é ele. Só que eu tava com sorte, meu compadre. Só bastou eu andar mais um pouquinho para frente que encontrei a primeira pista do castor lendário. Here we are. Trail's been here a while. Aí pronto, meu compadre. Depois que achei a primeira pista, saí na trilha do rastro que ele deixou para trás. Pouco tempo depois, já achei a segunda pista, que era um cocôzão que ele deixou aqui em cima do morro. Must be a way off. Seguindo novamente o rastro dele, não demorou muito para encontrar a outra pista. Must be near. Aí, meu compadre, como já estava bem perto de encontrar ele, achei melhor passar uma loção e tirar o fedor de sovaqueira. E foi como eu imaginava, meu compadre. Com alguns metros na frente, eu encontrei o castor lendário. Depois de ter a sua localização, me aproximo cautelosamente dele. Quero chegar perto dele o mais próximo possível, para conseguir abater ele com meu arco e flecha. Depois da minha segunda flechada, eu finalmente consigo abater o animal. E cara, que belo exemplar da espécie. Com certeza vai me valer uma boa grana quando eu vender ele lá no armadilheiro. Mas como o dia está chegando ao seu fim e logo mais irá escurecer, vou procurar um lugar para acampar, já que não vai dar tempo para chegar lá no armadilheiro. Mais à frente, avisto uma construção abandonada, que vai ser um ótimo lugar para passar a noite. Só preciso achar um local para atravessar essa parte do rio onde a correnteza não esteja tão forte, já que o caneco está com um castor lendário na sua garupa, e entrar nas correntezas dessas águas é arriscado perder ele rio abaixo. E como não estou encontrando passagem por aqui, o jeito vai ser eu voltar e tentar encontrar alguma passagem rio acima. E olha só, meu compadre, logo mais à frente acaba encontrando a ponte da linha ferroviária. E já que encontrei a passagem, agora é a hora de garantir o jantar. É, meu compadre, hoje à noite só vai ter peru pra nós comer. Okay, boy. Let's go. Segui em direção à ponte ferroviária, e ao passar dela, dou de frente com o antigo forte militar abandonado. Acho que aqui vai ser um bom lugar para eu passar a noite, só basta eu fazer uma fogueira e armar a minha tenda. Mas de repente, quando eu menos imaginava, eu escuto um tiro. Ao conferir de onde veio o tiro, eu encontro um casal que estava acampando sendo assaltado. E no assalto, a mulher está sendo raptada como refém pelo pessoal da Coja dos Muffins. Depois que acabei com os dois caras da Coja, libertei a mulher de cima do cavalo. Could you put me down now? So rough. Só que esse filho de uma égua desse cavalo não foi muito bem com a minha cara. A sorte é que ele correu para longe. Could you free me, please? You're one of the good ones.
Após retirar a corda da mulher, ela me pede ajuda para tirar ela desse local. Já que o pessoal da Costa dos Murphy tirou a vida do marido dela, ela não queria mais ficar por aqui. Então eu digo para ela que vou fazer o possível para ajudá-la. Anything I can do to help you in your time of need, man. I'm in residence at Van Horn, if that ain't too far. Not at all. Come on. Oh, thank you. That's very kind. E agora chegou a hora desse cavalo filho de uma égua me pagar. Vou levar a mulher até a cidade de Van Rosa na garupa dele. Durante o caminho, ela resolve bater uma prosa comigo até a gente chegar na cidade. Still, poor Bradley. He wasn't the brightest nor the bravest, but talked himself out of the situation with them. Busy worrying about his own skin, huh? Good men is hard to come by around these parts, though. It's nice, riding like this. Almost makes me forget about what happened. Can't imagine life if it ain't on horseback. Is this what you do, mister? Ride around the country? Help people in need? Sometimes. We're here. Just drop me off right in front of the saloon. Ao chegar na cidade, deixa a senhorita em frente ao salão, que é o novo local onde ela vai morar. Here. Take this. For your time and your care. E depois de receber uma pequena recompensa por deixá-la aqui na cidade, resolvo amarrar os cavalos e tomar uma bebida no salão. E assim descansar um pouco para a próxima jornada. Back to the wolves. Poor woman. Guess it won't be a while.